Amados irmãos, quero meditar neste culto, começar a meditar, talvez em 2 ou 3 oportunidades, sobre um versículo da Palavra de Deus. E a ênfase desta mensagem, o tema dela, é a nossa vida unida em Cristo. A nossa vida unida em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que não estamos unidos com os nossos irmãos. Alguns dependem muito disso, para se manter unido a Cristo e ao Evangelho. Alguns, porque não estão unidos com seus irmãos, acabam desunindo com Deus. Alguns que só oravam e cantavam e liam a Bíblia, estudavam a Bíblia nos cultos, sem os cultos, digamos assim, presenciais, começam a esfriar e vão perdendo sua conexão com Cristo, com o Evangelho, com as coisas espirituais. Quero ler versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, em outra versão. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Quero me centralizar a minha palavra nesta primeira expressão. Portanto, se alguém está em Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a expressão mais importante de todo o Novo Testamento. Estar em Cristo. Evangelho é Cristo. Salvação vem de Cristo. O perdão é por meio de Cristo. Nossa possibilidade de oração é por causa de Cristo. Nossa relação com Cristo deve ser muito bem cuidada. Nossa relação com o Filho de Deus deve ser permanente. Vida cristã, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus. Antes nós estávamos unidos ao pecado, unidos conscientes ou inconscientemente às obras do diabo, estávamos unidos aos valores deste mundo, aos sistemas pecaminosos deste mundo, estávamos unidos em parceria com o nosso ego doentio e a nossa carne iníqua, tendenciosa para o pecado. Esta era a nossa união, e esta é a união de muitas pessoas. Mas um dia, o Espírito Santo tocou em nosso coração e decidimos romper estas uniões com o mundo, com Satanás, com o pecado, com o ego, com a carne, e decidimos nos unir a Cristo Jesus. Este é o nosso alvo, este é o nosso caminhar com Cristo. O que é esta união com Cristo? Portanto, meus irmãos, essa união é o que a gente decidiu ter no ato de conversão. Nos convertemos, demos meia volta. Agora a nossa caminhada não é para a perdição, para o inferno eterno, mas pelo sacrifício de Cristo da cruz e pelo Evangelho que Ele nos trouxe de salvação e de graça e de vida eterna. Nós agora queremos caminhar com Cristo para o caminho do céu de Deus, de volta para o nosso Criador. Isso só é possível se estivermos unidos a Cristo. Nos reconciliarmos com Deus só é possível por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Novo Testamento tem muita ênfase, dá muita ênfase a esta expressão em Cristo. Pelo menos
Estudiosos contaram 600 vezes esta expressão em Cristo, ou as suas variantes, como nele, como dele, como outras expressões que dão a entender esta conexão com Jesus Cristo, aparecem pelo menos 600 vezes. Mas essa expressão, ou naquele, por exemplo, naquele que me fortalece, e tantas outras que fazem esta conexão e esta integração, e este convite, e esta constatação da nossa necessidade de estarmos em Cristo. Portanto, meus irmãos, precisamos estar ligados a Cristo para sermos salvos, para sermos proativos, para sermos úteis, para sermos adoradores de verdade. Sem esta conexão com Cristo, sem esta união com Cristo, as coisas não andam. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas não passam se a gente não estiver em Cristo Jesus. E a Bíblia, inclusive, nos traz muitas ilustrações, muitas analogias, é o que a gente vai ver, essas analogias bíblicas que enfatizam esta união indispensável a todo filho de Deus. Você pode estar aí na sua casa, não podendo ir à igreja, mas a sua união com Cristo está valendo. Se aproprie disso. Desperte o seu coração para se aproximar do seu Salvador, em oração, em louvor, em testemunho cristão, em sentindo consciente da sua presença. Estou convosco todos os dias, diz o Senhor. Então, o primeiro dessas analogias é a analogia em que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Aliás, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15a, dizem: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, a nossa vida, a nossa alma, mas principalmente o nosso corpo, passa a ser integrado ao corpo de Cristo, à vida de Cristo, ao ser de Cristo. O nosso corpo agora está integrado aos valores de Cristo. As coisas que agradam ao coração do nosso Salvador. Efésios 5:23 vai dizer: Cristo é o cabeça da igreja e que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Então nós somos, irmãos, o corpo de Cristo aqui nesta terra. A sua presença física do Filho de Deus só aconteceu durante 30 anos neste mundo, 33 anos, mas a sua presença espiritual é uma realidade, e a maneira de ele se movimentar, a maneira de ele agir, é através dos seus filhos. Somos o corpo de Cristo, e este corpo de Cristo precisa estar obediente a que a cabeça manda. Jesus não é o cabeça. Essa expressão, o cabeça, é aquele que manda provisoriamente, manda circunstancialmente, manda institucionalmente. É alguém que assume uma posição de liderança, ele é o cabeça aqui da empresa, o cabeça aqui da liderança, mas Jesus não é o cabeça. Jesus é a cabeça, aquela que é permanentemente presente, aquela que dirige, que coordena. Jesus não é o Senhor da nossa vida circunstancialmente, só em determinados momentos. Ele é o Senhor da nossa vida em todo o tempo, em todo lugar. Ele que manda integral e restrita e soberanamente na nossa vida, meus irmãos. Há uma enfermidade chamada distonia, que é uma espécie de disfunção em que o corpo nem sempre obedece aos comandos da cabeça ou da mente, do cérebro. Então,
a pessoa faz um comando e o corpo não obedece, e o corpo faz o contrário. Então ela tem movimentos que não gostaria de ter, que gostaria de impedir que esses movimentos acontecessem. Sua mente não está comandando aquilo, isso é uma distonia, uma disfunção. Parece que esse é um problema que acontece com muitos cristãos e com muitas igrejas, que esses irmãos estão uma espécie de disfunção com a cabeça, são o corpo de Cristo, mas nem sempre fazem o que a cabeça, o cérebro sublime de Cristo manda. Então o Espírito mexe com o nosso coração, o Espírito fala e a gente quer fazer o que a gente bem entende, ainda estamos sobre o comando de outras cabeças, ainda não estamos plenamente entregues à soberania absoluta do cabeça que é Cristo Jesus. Então nós não obedecemos nem sempre o que o Senhor manda. Então estar em Cristo, meus irmãos, é ter a mente de Cristo. Como o livro que conhecemos, famoso, antigo, Em Seus Passos, que faria Jesus? É aquela mente: eu não vou fazer nada, não vou deixar meu corpo fazer nada que não esteja em sintonia com a mente de Cristo, porque Ele é o cabeça, ou a cabeça, que comanda o meu agir, o meu falar. Isto é estar unido a Cristo. Isto é, nós queremos ter a mente de Cristo, o perfume de Cristo, as marcas de Cristo, o caráter de Cristo. É isto aqui é a maior ambição dos cristãos, estarmos unidos a Cristo, estarmos sob o comando do soberano Deus. Você tem estado sob o comando do soberano Deus? Quem comanda seu corpo, seus sentimentos, suas vontades? É a carne? É o mundo? É Satanás? É o seu ego? Ou é o Senhor Jesus? Se eles estão tendo predomínio sobre suas decisões, é porque você não está unido a Cristo plenamente. Isso precisa mudar, porque nossa vida cristã está unido a Cristo, a cabeça, e nós somos membros e o nosso corpo faz parte desta unidade com Cristo Jesus. Segundo lugar, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Mais uma analogia, a analogia da videira, da vinha, e nós como ramos. João capítulo 15, verso 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então o convite é que a gente esteja sempre unido a Cristo Jesus. A única maneira, meus irmãos, de produzirmos fruto e estarmos ligados a Ele. Nossa palavra, nossa oração, nossa adoração terá pouca ação, pouca eficácia, pouca influência, se a nossa vida não estiver ligada à videira. Por isso ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas eu faço tanta coisa sem Jesus. Você faz sim, conforme a sua mente, sua inteligência, sua carne, etc. Mas coisas eternas, coisas espirituais, coisas que adoram o Senhor, coisas que permanecem para sempre, não, você não faz. Sem a união com Cristo, não conseguiríamos sozinhos reverter o trágico destino de nossa vida. Se você não entregar a sua vida e não estiver unido a Jesus, você não pode fazer nada. Você não pode obter perdão sozinho, você não pode obter salvação, vida eterna, sem Jesus. E nós cristãos sabemos disso. Por isso que
até nas pequenas coisas nós consultamos ao nosso Deus. Então, não adianta estar perto dos cristãos apenas. Tem gente que está ali perto da videira, perto dos galhos, perto do Evangelho. É preciso mais do que estar perto, é preciso estar ligado no ramo, no tronco, para receber a seiva, para receber o alimento, para ser produtivo. Infelizmente, alguns irmãos vão como que desconectando a sua vida de Cristo. Estão lá, pendurados lá, mas secando. E vai secando até que vai chegar um vento e uma tempestade e vai tirar você, porque você não tem resistência. Outros estão ali só como que só rodeando ali a videira, mas isso não serve. Tem muita gente que gosta do Evangelho, é amigo do Evangelho, admira os Evangelhos, admira Cristo, mas não se une a Cristo em sua vida, em seu ser. Romanos 11:36 diz: porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Meus irmãos, há muitos falsos ramos na videira de Jesus. E as pessoas até se penduram nos falsos ramos. Porque tem os ramos e os ramos dos ramos, e é muito lamentável isso. E muita gente sofre porque conectam a sua vida aos falsos ramos que apenas simulam estar apegado a Cristo, mas não estão. Simulam estarem na videira, mas na verdade eles não estão. No final, os não ramos, aqueles que não são ramos, eles serão vistos como aquelas pessoas que estavam apenas penduradas, que não tinham apego autêntico a Jesus Cristo. A pergunta, uma ilustração do que eu estou dizendo, é a pessoa de Judas e a pessoa de Pedro. Ambos estavam ligados a Cristo, ou pelo menos pareciam estar ligados. E ambos também tiveram dificuldades, tiveram uma caminhada e tropeçaram. Judas não conseguiu se reconectar, porque não era ramo, porque a sua ligação não era plena. Mas Pedro conseguiu se reconectar e receber perdão e graça do Senhor, porque ele estava ligado a Jesus. Pode ser que você até em algum momento desligue a sua vida de Jesus Cristo por algum pecado, por alguma situação, mas lá no fundo você está ligado. Alguns pais estão me ligando: pastor, meu filho, meu sobrinho, meu marido ou minha esposa está muito frio, Eu disse: olha, se ela é do Senhor, se a pessoa é do Senhor, ela vai se reconectar. Mas se não se reconectar, é porque não era do Senhor. Eu não chego a dizer isso, né? Mas vamos aguardar. Os tempos são difíceis. O tempo está levando o que deveria levar as pessoas a se aproximarem mais de Deus, mas estão esfriando, se apegando às coisas deste mundo, e os oferecimentos têm sido muito. Tem gente que está ligada e tem gente que está apenas, ainda que só entre nós, mas falta essa conexão.
Se não estamos ligados, não há esperança. Há um texto muito interessante em 1 João 2,9 que diz assim, o apóstolo João falando das pessoas que caminhavam com a gente e depois não caminham mais. Caminhavam, mas não caminham mais. E ele vai explicar por quê. Elas saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Triste realidade. Outra conexão, outra analogia é Cristo como um alicerce e nós como as pedras vivas. Então Jesus é aquele alicerce, aquela pedra angular, aquele fundamento que está posto, e a nós então somos estas pedras vivas que vão sendo postas sobre este fundamento. É o que 1 Pedro 2, 4 e 5 vai dizer. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós somos estas pedras que vão se conectando a Jesus, vão se firmando no fundamento chamado Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador e o nosso Redentor. E nossa vida está ali neste alicerce, formando esta casa espiritual. Isso é maravilhoso, e a pedra viva da sua vida não pode estar em outro fundamento é furada, é na areia, não tem segurança, nada neste mundo tem segurança a não ser no fundamento que é o Evangelho, a graça e o poder de Jesus Cristo. A quarta analogia é do bom pastor. Jesus é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas, nós estamos ligados a Ele, nós estamos sob os cuidados dEle. João 10, 10 e 14, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então é uma conexão, nós somos do Senhor, nós estamos unidos a Ele porque nós pertencemos a Ele. Ele nos adotou como não somente como nossos irmãos, mas como nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso bom pastor. Ele é sempre o bom pastor. Às vezes nem sempre nós somos boas ovelhas, mas Ele é sempre bom pastor. Sua vara e o seu cajado nos disciplinam. O Salmo diz que nos consolam, mas às vezes uma disciplina é um consolo para a nossa vida, porque vai nos livrar de tantos dissabores. Bom a gente saber que nós estamos no rebanho do Senhor, que Ele é o nosso pastor, a fim de que não pereçamos. E a quinta analogia é de Cristo como um noivo, e nós a noiva de Cristo. Efésios 5, 25 e 27. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Oh, meus irmãos, é assim que Deus está preparando a gente. É dessa maneira que Deus está lapidando a gente. É assim que Jesus quer nos apresentar a si mesmo e ao Pai. No dia das nossas bodas, nós somos noiva, estamos aguardando o noivo a se manifestar, mas a nossa união, nosso compromisso já está com Ele. Então, nós aguardamos
esta união completa, desta boda na volta de Jesus. Temos que estar nos preparados, não temos compromisso com nenhum outro Deus, nenhuma outra carne, nenhuma outra espírito, nada, é com Cristo Jesus. Estamos unidos a Ele, temos uma aliança de fé, uma aliança de amor, de compromisso com esse Deus maravilhoso, unidos e comprometidos com Cristo. Estamos nós, meus irmãos, estamos nós ficando mais gloriosos, mais sem mancha, mais sem rugas, mais sem mácula, semelhantes a Cristo Jesus? Este é um sinal da nossa união com Cristo. Quanto mais ligados estamos com Cristo Jesus, meus irmãos, mais parecemos com Ele. Mais parecemos com Ele. A gente vai adquirindo os valores de Cristo, a mente de Cristo, o jeito de Cristo. Então a união faz isso. Eu já conheci muitos casais que viveram 40, 50 anos, é interessante. Eles me mostravam as fotos deles quando eram no casamento e a de hoje. No casamento eles não se pareciam muito, mas com o passar dos anos eles vão se parecendo. É coisa impressionante. Cada um tem a sua personalidade, mas algo acontece que eles começam a se parecer. Então é assim, essa união com Cristo, ela se revela pela proximidade que a gente tem dele e pela aparência. Eu, por exemplo, era muito feinho quando eu casei com a Marcelene, magrinho, todo desengonçado, mas hoje eu acho que eu sou um pouco mais bonito, porque tanto conviver com ela, ela vai ajeitando aí, a mim. Então a gente vai, essa união faz a gente ficar mais bonito. A união com Cristo faz a gente ficar um crente melhor. Se você não está se tornando um crente melhor, mais santificado, mais consagrado, mais com o Espírito de Cristo, de humildade, de generosidade, então alguma coisa não está fluindo bem nesta conexão, nesta integração com Cristo Jesus. União com Cristo, meus irmãos, é que a gente precisa, como Cristo. E a igreja de Jesus é uma só. A igreja de Jesus é uma só. É difícil entender isso, mas quando Jesus fala da sua igreja, Ele está falando muito mais da igreja que está em todo o mundo. Claro que nós temos as nossas igrejas institucionais, denominacionais, que as pessoas, que os seres humanos criam, porque entendem ser aquela melhor interpretação da Bíblia e da adoração. Mas os olhos de Jesus são outros. Ele tem uma igreja. E esta igreja não depende de denominação. São as pessoas que Ele conhece, as pessoas que conhecem a Ele, as pessoas que estão integradas, unidas a Ele. E estas pessoas podem estar até às vezes em denominações, e até em igreja católica, a gente não sabe, Deus é que sabe. Aquelas que estão unidas a Ele, com o coração nele. As igrejas cristãs, então, esta igreja maravilhosa, santificada, bonita, é que Deus que vai participar das bodas do Cordeiro. Então, aquela santa, sem mancha, sem mácula. E esse é o nosso alvo. O fato de você ser membro de uma igreja não quer dizer que você esteja unido a Cristo. Você pode estar unido a uma denominação. Tem irmãos que lutam, não, eu não quero ser excluído nunca, mas você já está excluído. Você não aparece, você não se envolve, você não contribui, você não serve, não trabalha na igreja. Então, que conexão você tem com a igreja de Cristo e principalmente com Jesus? Então não se iluda sobre esta questão, que Cristo então vai procurar as pessoas que estão conectadas, e esta conexão faz a gente produzir frutos para a glória do Senhor, Então, agora, em segundo lugar, caminhando já, nós vamos analisar essas características dessa união com Cristo. Quais são essas características? Como ela acontece? Em primeiro lugar,
ela é pessoal, né? Cada pessoa individualmente se une a Cristo e vive espontaneamente, livre e espontaneamente. Quer dizer, eu me uno a Cristo, eu entrego o meu coração, minha vida a Cristo, e faço isso com minha decisão espontânea. Meu esposo, minha esposa, meus filhos podem não terem esta mesma conexão, mas eu tenho, e vou ajudá-los a terem. Mas a decisão é uma decisão individual, é uma decisão pessoal, e não é para um Deus etéreo, um Deus mágico, não, é um Deus pessoal, é um Deus que é pessoa. A decisão é minha. Jesus diz em Lucas 9:23, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É uma decisão pessoal, que envolve compromisso, que envolve renúncia. Ela é íntima, é uma decisão de uma personalidade para outra personalidade, que a pessoa bendita do Senhor Jesus. É uma decisão de relacionamento, relacional com alguém. Não é como uma relação com as forças e as energias da natureza. Não, é com um ser pessoal, gente, e eu com ele. E cada um dará conta de si a Deus. Então é uma interatividade, e essa interatividade é particularizada, é comigo. Eu não vou dar conta do meu irmão, do meu filho, do meu marido, vou dar conta de mim mesmo. Agora, eu vou dar conta se eu estou tentando ajudar meus filhos, meu marido, minha esposa, meu colega de trabalho a ter essa união. Mas a decisão é dessa pessoa. Segundo lugar, essa decisão também é espiritual. Quer dizer, esta união com Cristo é uma união espiritual. O Espírito Santo é que é seu autor e é mantenedor. Deus é Espírito, e importa que o adoremos em Espírito. Então não é algo que a gente toca, não é algo que a gente vê muitas vezes, não é algo que a gente possa apreender com as mãos. 1 Coríntios capítulo 6, 17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então é a ideia do meu espírito se une ao Espírito de Deus, ao Espírito de Cristo. Nós fazemos conexão, nós estamos unidos a Ele, e a gente precisa melhorar essa relação com Cristo, o nosso Deus. Nós precisamos ter mais tempo com as coisas de Deus, precisamos andar fazendo o que Deus deseja. Não é, meus irmãos, uma união física, tátil, mas imaterial, incorpórea, e que transcende ao material. No mundo das regiões celestiais em Cristo Jesus. É um relacionamento assim, no mundo e na região espiritual. A união com Cristo, meus irmãos, nem sempre é algo que sentimos. Isso é importante saber. Nem sempre é algo que sentimos como emoções ou alguma sensação física. Claro que alguns podem ter, e alguns até buscam isso, e algumas igrejas até promovem isso, essas sensações físicas, para a pessoa achar que aquilo vai produzir união com Cristo. Isso pode acontecer, nós somos seres emotivos, mas não é isso que define a nossa união com Cristo. Se a união com Cristo não é percebida por sensação física ou emocional, como então a gente sabe que essa união está acontecendo? Meus irmãos, simples. Os efeitos desta união são experimentados por meio da mudança de atitude. Se você muda a sua atitude, seu caráter, seu temperamento, sua personalidade, torna-se uma pessoa mais digna, tem como Jesus o padrão, o modelo, o paradigma da sua vida. Isso significa que está unido a Ele. Mais do que sensações, é uma vida de comportamento. Como aqueles soldados e as pessoas que procuravam João Batista
depois de ouvir aquela mensagem dura de João Batista, ele diz: o que vamos fazer então? Como vamos fazer? O que vai acontecer? O que é que temos que fazer? E João Batista vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É o fruto da nossa vida, o nosso viver, é que vai dizer, vai dar o parâmetro do nível da nossa união com Cristo. Se eu não tenho amor à adoração, se eu não tenho um compromisso com a igreja dele, de mantê-la, se eu não tenho envolvimento nenhum, isto é sinal de que, se meu linguajar ainda tem coisas ruins, se minha maneira de tratar os outros ainda não é adequada, a minha união com Cristo está num nível bem pequeno. Terceiro, esta união é vital, ela gera vida verdadeira, é a vida que vale a pena viver. Unido a Cristo é a vida que vale a pena viver. Não sei como é que as pessoas conseguem viver sem esta conexão com o Filho de Deus, Deus Criador, Senhor do céu e da terra, que nos salvou, que nos perdoou, que nos abençoou, que morreu na cruz por nossa vida. É uma vida de parceria, eu e Jesus. Jesus comigo, o Espírito Santo comigo, a Trindade Divina caminhando comigo, e eu servindo, eu honrando, eu louvando, eu me divertindo com Ele, eu brincando com Ele, mas eu tendo comportamentos adequados para a glória dEle, do Deus Trino. Como Paulo disse: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E penúltima característica desta relação de unidade ela precisa ser completa. É completa, envolve corpo, alma ou espírito. Envolve todo o nosso ser. É uma questão vital, ou vitalmente devemos estar unidos com o Espírito de Deus para nossa segurança. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer: ora, vocês são o corpo de Cristo, a cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. É uma união integral, é uma união de todo o ser, é uma união de caráter, de sentimento, de mente, de coração. Por último, meus irmãos, a última característica desta união é a sua indissolubilidade, ou ela é indissolúvel. Ela não pode ser rompida. É mesmo, pastor? Depende. João diz, 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então Jesus promete isso: se você se unir a Ele e se mantiver unido nele, nada vai tirar você dele. Mas, se você quiser, a não ser que nós mesmos não queiramos, abramos mão deste cuidado divino, desta proteção divina, desta união com Cristo, Deus vai respeitar a lei espiritual chamada livre-arbítrio. Se você está comigo e anda comigo, nada nem ninguém vai interromper essa união. Essa união. E como diz Romanos 8,38, pois estou convicto, Paulo dizendo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro ou quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
da parte de Deus, se você se unir a Ele, Ele não te larga, Ele te segura, Ele mantém essa união. Mas só tem uma coisa que pode impedi-lo: eu mesmo, você mesmo. Interromper essa relação, porque seu coração se inclinou de novo para o pecado, para o mundo. Então, a não ser que nós mesmos rompamos isto. Termino com uma citação de um teólogo brilhante chamado Berkhoff. E ele vai resumir mais ou menos o que a gente disse. A união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo acontece em virtude de que Ele é a fonte da vida e dá força ao seu povo, de sua bênção e de sua salvação. Então é isso, a força, a fonte da vida, a nossa força, a nossa bênção, a nossa salvação vem de Cristo Jesus. Por isso, o maior desejo do nosso coração, e esta é a nossa oração, é ter mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, unido a Cristo. Especialmente neste tempo de pandemia, eu quero estar com Jesus, quero andar com Jesus, quero estar conectado com Ele. Quero, mas não para sentir sensações, emoções maravilhosas, não. Para viver uma vida que lhe agrade, para estar conectado com a sua mente, seu caráter, seus valores. Isso vai alegrar profundamente o coração de Deus e vai mantê-lo seguro nas suas mãos. Vamos cantar.